Vamos então ficar numa posição confortável e vamos respirar calmamente, como temos feito desde o início do curso. 4 meses de treinamento. Vamos sentir que estamos dentro da atmosfera fluídica do nosso curso. Vamos respirar esses fluidos de paz, de equilíbrio, de harmonia, de amor. E vamos mentalizar que cada uma de nossas células está sendo nutrida com esses fluidos, porque o nosso corpo físico precisa não apenas da alimentação física, mas precisa da alimentação emocional e espiritual. E o principal alimento espiritual para o nosso corpo físico é amor. Então, todas as nossas células vão sendo impregnadas de amor, de paz. E assim vai se estabelecendo a harmonia em nós. Respirem isso, tomem consciência disso. E vão mapeando o seu corpo, levando para cada uma de suas células esse alimento. E também profunda gratidão, pois sabemos a importância da gratidão. Vamos agradecer pela nossa saúde, pelos nossos sentidos, por tudo de bom que acontece em nossas vidas, e também vamos agradecer pelos desafios que nos trazem o crescimento espiritual. E assim percebemos que podemos agradecer por tudo. Sintam-se, percebam-se. Vão se preenchendo daquilo que é melhor, mais saudável. Saudável em todos os níveis. E vamos percebendo uma leveza que vai nos preenchendo. Vamos então agradecer a toda a equipe espiritual que nos assiste desde o início deste curso. Nosso dirigente Itaporã e sua equipe. Os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para nos ajudar. Vamos então agradecer por todos esses bens e agradecer a Jesus, o nosso Divino Mestre, esse sim, o Mestre dos Mestres, pedindo ao nosso Divino Amigo que abra nossos corações e mentes para todos os ensinamentos que a meditação nos traz. E assim,
Em profunda gratidão, vamos pedir licença para dar início à aula de hoje. E agora sim, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Bom, gente, é, pedi para vocês darem uma lida no capítulo Meditação. Por que que nós não vimos esse capítulo no começo do curso? Porque, na realidade, só dá para entender realmente esse capítulo fazendo o curso, que a gente vai começar a perceber as coisas de tudo aquilo que a gente já estudou, né? Então, a gente vê aqui que está escrito o seguinte: o advento da meditação é o preço da maturidade. E é muito real isso. O espírito evoluído sempre busca algo que lhe falta, através das ondas mentais, cujos recursos existem consigo desde a sua formação no seio da paternidade universal. E o que nós estudamos? Que nós carregamos realmente a centelha divina em nós. Nós temos a sabedoria, nós temos em germe tudo aquilo que nós necessitamos. E esse mergulho interior faz surgir todo esse bem. Veja bem, pela meditação, chegamos a conhecer o que dificilmente se aprende em escolas e livros. É a verdade que nos chega pelos fios dos sentimentos e fala bem mais alto do que a que ouvimos. É uma compreensão que se abre e de uma forma tão natural, tão gostosa, e nos traz muita humildade. Porque isso, porque no momento em que isso vai acontecendo, nós começamos a enxergar no nosso próximo, no outro, tudo aquilo que nós temos em nós. Ele pode estar passando por um momento difícil, falando coisas que não são benéficas, mas ele carrega dentro de si a centelha divina. E nós só conseguimos enxergar isso quando a centelha divina está começando a despertar em nós. Lembra que a gente trabalhou, que a gente só enxerga no outro aquilo que a gente carrega dentro de si? É a pura verdade. Então, a nossa compreensão vai aumentando, porque o nosso universo interior vai se expandindo. E aí o exterior também se expande. A nossa compreensão também se expande. Começa a não fazer sentido falar mal de ninguém, levar coisas ruins adiante. E veja bem, olha o próximo parágrafo, como agora dá para entender. Quando aprendemos a meditar, desaparecem as barreiras do espaço e o tempo se transforma em um eterno presente. Vocês lembram daquela aula da cruz? É isto aqui, que ele coloca de uma forma tão simples. O Desaparecem as barreiras do espaço, porque o universo se expande. E isso também traz muito medo. Por quê? Porque nós já estamos saindo daquele trilho que nós andamos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios.
aquilo que para nós dava a sensação de segurança, mas que na realidade era o ratinho preso na sua gaiola. Se tiver alguma coisa que não está fazendo sentido, falem, tá? Se queres aprender essa grande ciência, começa pela oração. E o que a gente viu? Que a meditação é um estado de prece. A mesma coisa que nós sentimos ao fazer a prece, nós sentimos ao fazer a meditação. A meditação é uma prece sem palavras. Ela é o primeiro impulso que te levará à harmonia mental. A contemplação nos moldes de Jesus, como ele nos ensinou pelo exemplo, consolida nossa fé sem argumentos. Nos faz sentir a certeza do mundo espiritual sem opressão e nos deixa um saldo de conhecimentos sem imposição de ideias. É, pois, imergir na suavidade da inteligência universal e aurir o elixir da sabedoria do grande suprimento de Deus. Isso está fazendo sentido para vocês? Não é aquilo que a gente tem estudado e procurado vivenciar ao longo desses meses? Entretanto, devemos nos preparar para conhecermos, na profundidade do seu termo, o que é recolhimento perante a suprema força que nos rege. Meditação faz parte da saúde, e a nossa condição de saúde nos inspira a meditação. Se estás com alguma enfermidade, não te desesperes. Recolhe-te à oração bem sentida e busca reflexionar, que os fios dos teus pensamentos te trarão a inspiração necessária para o que deve ser feito. Sorve com os lábios da fé e a mansuetude do coração a essência da vida que existe em qualquer lugar, mas sempre no ritmo da natureza. Esse ritmo é uma coisa muito importante. Ele implica também em simplicidade. A natureza é extremamente simples. Ela tem um ritmo, ela tem uma disciplina. E nós vimos isso quando nós aprendemos a respirar, que é tão natural. Mas quando tudo que nós fazemos com consciência nos faz entrar em uma condição diferente. Porque respirar, todo mundo respira. Mas ter consciência do que é que você está respirando, do que você está colocando para dentro de si, para alimentar o seu ser, para isso precisa de consciência. E a água, tudo que nós vimos sobre a água, é a coisa mais simples que uma água. Ou comer. Quando nós fizermos a nossa meditação com alimentos. Ou seja, a gente entra através da meditação, a gente entra em contato com o amor do Pai por todos nós. Sabe, a criança? A criança sente que está sendo protegida pelos pais, né? A criança, ela está ali, é o centro do universo, né? Mas ela tem consciência do amor que ela está recebendo? Ela tem consciência de todos os sacrifícios que os pais fazem por ela?
Então, nós precisamos despertar a consciência do que é o amor do Pai, se manifestando em todos os momentos da nossa vida, em tudo, nas lições que nós vamos recebendo e o nosso universo se ampliando. Aí, continuando, onde não há harmonia, não pode haver saúde. Quando alguém falar, escuta o que o Ellison falou. Quando alguém te ferir, não revides. Quando os problemas chegarem à tua porta, não desesperes. Quando os espinhos do infortúnio quiserem impedir os teus passos no bem, não uses da impaciência. Avança com serenidade, que o sol do amor aparecerá em teu coração. Eis alguns passos para que nasça a saúde em teu corpo e floresça a paz em tua mente. Meditar o bem é fator divino. E a gente treinou isso também através da gratidão, né? Nós estamos planejando o bem, nos abrindo para o bem. Quando a gente se sente que está inspirando amor e expirando amor, quando a gente está espalhando toda essa energia no nosso entorno, beneficiando a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta. Premeditar o bem é fator divino, na divina esperança de que a Terra se consolidará em seu programa, traçado e assistido por Jesus no roteiro da caridade. Nos momentos de meditação, ajuda, faze a tua parte no campo dessa benfeitora ciência. Entra em teu aposento, ora ao Pai, que está nos céus em secreto, firma os teus pensamentos na pureza que o coração em Cristo te inspirar. Visualiza em torno de ti uma atmosfera de puro amor e alegria. Procura sentir essas sensações como se estivessem saindo do teu coração em favor da humanidade. Busca a serenidade conveniente ao momento e respira esses fluidos que se avolumam em torno de ti, cheios de magnetismo superior, que eles te colocarão em plena sintonia com a mecânica universal. E os teus órgãos obedecerão ao ritmo da natureza. A saúde será restabelecida, porque mãos invisíveis atenderão à tua disposição em contribuir com a paz de todos os seres. Ou seja, quando o amor desperta em nós, ele precisa ser extravasado. E se extravasa através da caridade moral, da caridade física, da caridade em todos os níveis, da caridade para com os nossos parentes, da caridade com os nossos colegas, amigos, aqueles que não se afinizam conosco. Então, meditação está vinculado a amor e caridade. Doa, meu irmão, o quanto puderes, que a lei se encarregará de te ofertar o quanto necessitares. Um pingo de água que as tuas mãos generosas encaminharem em benefício de alguém é um jorro de luz e se acenderá em teu caminho. O valor da caridade não está no tamanho da oferta, mas no modo pelo qual te sentires durante a dádiva. Quando a tua vida ficar moldada em inúmeros sentimentos altruísticos, não mais sentirás como favor o que fizeres aos outros,
mas simplesmente como se estivesses cumprindo com a obrigação ante a consciência. Se existir alguém beneficiado com isso, esse alguém será tu mesmo. Tudo vem de Deus. Não deves te esquecer desta realidade imutável. Nós somos apenas seus filhos, mais ou menos obedientes. Agradeçamos a Jesus pelo que ele tem feito por nós, no sentido de conhecermos a vontade do Pai e meditemos no Senhor, para que o Cristo não nos deixe sem trabalho na grande lavoura da vida, porque desta maneira haveremos de conquistar a verdadeira saúde. Então, é vivenciando tudo isso. Lembra, nós fizemos tantas meditações, aquela, por exemplo, de envolver o outro numa atmosfera de luz, de paz, de amor, depois entrar com essa pessoa dentro dessa atmosfera e respirar junto dela esses fluidos. Quem fez isso sentiu o efeito maravilhoso que é. Isso a gente pode fazer com as pessoas a quem amamos, com as pessoas com quem temos alguma diferença, com as pessoas que não, não têm simpatia conosco. Pode ser que não mude nada para ela, mas para nós vai mudar. Mas, conforme nós vamos repetindo as ações, as coisas vão acontecer. Vejam a maravilha de tudo isso que a gente está vendo. E hoje eu vou ensinar uma prática para vocês que pode se transformar numa meditação, tá? Porque no começo você vai ter que prestar atenção em um monte de coisa, tudo. Então, é mais difícil de entrar na essência da meditação que eu vou dar. Mas ela é muito boa, tá? Nós já falamos nos centros de força, não foi? Nos centros de força coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico. Eu costumo dizer, para fazer essa prática, umbilical e básico, tá? Então, nós vamos fazer a harmonização de todos os centros de força. Essa meditação que nós vamos fazer. Nós já aprendemos que os mantras funcionam pela vibração do som, né? Por isso que funciona. A vibração do som que vai reverberando. Nessa meditação, e nós fizemos a meditação Nada Brahma, lá no início do curso, lembra? Que a gente fica sentindo a vibração do som, até que todo o nosso ser começa a ficar todinho dentro da mesma frequência. Que isso vai nos trazer saúde, equilíbrio, harmonia, né? E depois que a gente fez essa harmonização através do som, que no caso foi o som com a boca fechada para que ele reverbere dentro de nós, né? Fizemos também com mantras, dessa vez com a boca aberta, né? Om Namah Shivaya, fizemos uma série de coisas, né? Para a gente ver quantas opções nós temos. E na meditação Nada Brahma, depois que fizemos aqueles minutos de vibração, a gente partiu à doação, lembra? Que a gente doou abrindo os braços, depois nós recebemos a energia voltando,
né? E, e é uma meditação muito agradável. Então, eu tirei a meditação que nós vamos fazer, foi baseado na meditação Nada Brahma, tá? Só que nós vamos fazer sem o CD, sem a música. Vai ser só com o som. Só que nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos nos harmonizar, né? Depois, nós vamos trabalhar cada um dos centros de força. Nós vamos trabalhar no frontal, colocando a mão na testa e aqui atrás no osso occipital. Então, dessa maneira, e aí a gente vai emitir o som. E quando a gente está com a mão nesta posição, o que vai acontecer? Nós vamos sentir a mão vibrando, e vai sentir a vibração em toda a caixa craniana. E nós vamos estar mentalizando o chakra, o centro de força frontal, tá? Então, nós estamos ativando, né, a pineal, pituitária, estamos ativando e ativando todo o nosso cérebro também, tá? Então, nessa posição, só que, o que nós vamos fazer? O tempo todo, nós vamos estar com os olhos voltados para a testa. Só que algumas pessoas, quando estão fechados, não têm consciência da posição que estão os olhos. Então, para a gente começar a prestar atenção, que a gente tem movimento nos olhos, tudo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou convidar todos vocês a olharem para a sua testa, sem franzir a testa, os olhos voltados para a testa, como se vocês quisessem olhar para a sua testa, tá? Só os olhos estão se movimentando, a testa está relaxada. Agora, olhem para o seu queixo, sem mexer a cabeça. Olhem para o lado. Coloque os seus olhos lá para o lado, mais para o lado que vocês conseguirem. Agora para o outro lado, não mexe a cabeça, só os olhos. Isso. Agora, vocês vão fazer isso com os olhos fechados. Fechem seus olhos e, com os olhos fechados, olhem para a sua testa. Olhem para o seu queixo. Olhem para o lado e para o outro lado. Vocês sentiram o movimento dos olhos, que com os olhos fechados é mais difícil de sentir? Todo mundo sentiu o movimento? Então, vocês vão tentar, durante todo o exercício, ficar com os olhos voltados para a testa. Tá? Que com isso a gente vai estar ativando também o chamado ponto de Deus, tá? Um ponto dentro do nosso cérebro, ok? Ah, não estou conseguindo. Tudo bem, tá? Façam como for possível, né? Aliás, vocês podem reparar, tudo bem, tá sempre tudo certo, tá? Fiquem tranquilos, porque também isso demanda prática, tá? Então, nós vamos começar com o frontal. Aqui é mais fácil você colocar os olhos para cima, porque também a sua mão está aqui em cima. Então, você fica, vai emitindo o som, vai emitindo, emitindo e sentindo a vibração. Depois, vocês vão partir para o laríngeo. O laríngeo, vocês podem colocar assim. Eu, pessoalmente, gosto de colocar assim. Não estou pressionando, eu estou chegando bem pertinho do meu laríngeo, tá? E vou emitir o som
mentalizando o centro laríngeo, harmonizando. Aqui está ligado muito à nossa vida mental. Aqui, a nossa capacidade de nos comunicarmos. Eu costumo dizer o seguinte: quando você está com o seu laríngeo equilibrado, harmonizado, você fala e as pessoas entendem. Já aconteceu de vocês falarem e a pessoa não entender nada? Às vezes o problema é com você. O seu laríngeo não está, ele não está equilibrado. Então, ou você não entende nada, a pessoa fala com você e fica difícil de entender, ou você fala e o outro não entende. Ou entende errado, né? Ele está muito ligado também ao carisma, tá? Aí nós vamos para o cardíaco. As mãos colocadas assim, nós vamos emitir o som, tá? Mentalizando o cardíaco com os olhos voltados para a testa. A mentalização é no cardíaco, os olhos estão voltados para a testa. E vamos ficar alguns minutos vibrando aqui no cardíaco. Depois nós vamos passar para o gástrico, na boca do estômago. Quando for fazer, eu vou me afastar para ficar mais visível. Então, é na boca do estômago, nós vamos mentalizar essa região e vamos emitir o som e os olhos voltados para a testa. Depois nós passamos para o umbilical, sobre o umbigo. Tá? Esqueci de comentar. O cardíaco está ligado não apenas à capacidade de amar, mas está ligado à realização. Nós realizamos, todas as nossas realizações vêm do nosso cardíaco. Nós tivemos uma ideia. Essa ideia veio aqui do coronário, tá? Ela vai se formatando no frontal, passa pelo laríngeo e no cardíaco é que vem a realização. Mas não vem a realização só assim. Por quê? Porque nós precisamos da energia que vem da Terra, que entra pelo nosso básico. Por isso a importância também de nós colocarmos os pés no chão, andar na grama, andar na areia, botar os pés na terra. É muito importante para a nossa conexão com a terra, para descarregar a energia da terra e se recarregar dessa energia. Que está ligado, os pés estão ligados ao chakra, ao centro básico, tá? Então está ligado ao básico. Aí essa energia vem subindo e passa pelo umbilical, que está ligado à energia, vitalidade. A vitalidade vem daqui, do umbilical, né? Então, essa energia que nós precisamos vem aqui. Depois passa pelo gástrico e se encontra com a energia que veio de cima, se encontra no cardíaco. Ou seja, temos 3 centros de força acima, 3 abaixo. Os 3 de cima nos conectam com a energia cósmica, os 3 de baixo nos conectam com a energia da Terra. E quando se encontram é que vem a realização, que pode ser através dos nossos braços, das nossas mãos. Então, pode ver que tudo que você vai realizar tem a ver com os braços, com as mãos, que são as antenas do cardíaco, tá? E os nossos pés são as antenas do básico. Bom, então,
nós vamos trabalhar cada um deles, né? Chegamos no umbilical, aí nós vamos chegar no básico. No básico, nós vamos colocar a mão, dar uma levantadinha e coloca a mão sobre o cóccix, a pontinha da sua coluna. Então, a ponta da coluna está sobre a sua mão e a outra mão vai ficar aqui, acima do coronário. Então, só que aqui nós vamos ficar acima, não é para encostar, fica aqui. E a gente vai mentalizar o quê? Como se fosse uma coluna de luz ligando os dois, o básico e o coronário, tá? Os olhos voltados para a testa. E a gente vai sentindo essa ligação, essa fluidez, harmonizando todos os nossos centros de força. Alguma dúvida? Ah, uma coisa. Para começarmos, eu vou falar para vocês. Frontal. Vem aqui no frontal. E fica alguns minutos ali, ativando o frontal. Depois eu vou falar laríngeo. São as coisas que eu vou falar apenas. Laríngeo, a gente vem para o laríngeo. Fica alguns minutos. Vou falar cardíaco, vem para o cardíaco. Tá? Eu vou falando cada centro de força que a gente vai trabalhar. E vocês coloquem as mãos sobre esse centro de força, mentalizem energia, equilíbrio, harmonia em cada um deles. Tá? E seus olhos voltados para a testa. Até chegar, aí eu vou falar básico e coronário. Aí, então, nós vamos fazer esse movimento. Terminando isso, relaxar os braços. E aí nós vamos fazer o quê? Respirar tranquilamente e sentir a energia fluindo. Nós vamos, durante alguns momentos também, a gente vai estar emitindo som sem estar tocando nenhum centro de força, porque aí nós vamos mentalizar a energia fluindo por todas as nossas células, órgãos, tecidos, tá? E aí, até terminar. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Porque durante o trabalho eu não vou falar mais, certo? A duração vai ser o quê? Uns 20 minutos? Mais ou menos. E aquele do chakra que a gente fez lá foram 40, mas ele ia e voltava, né? Isso. Exatamente. Tá ok? Então, eu já vou ficar numa posição que eu fique mais visível por vocês. Eu queria tirar os óculos, senão eu não vou enxergar nada. Eu acho que aqui já está visível. Dá para ver até o umbilical, então está ótimo. Vamos, então, iniciar. Fique Ô, numa Sheila, posição confortável. Fala. O Norberto está perguntando sobre o esplênico. Então, fala. Deixa eu voltar aqui. Qual é a dúvida? Ele está perguntando, e o esplênico? Eu troquei o nome por umbilical. Umbilical. Porque se eu falar esplênico, todo mundo traz a mão aqui para o lado esquerdo sobre o baço. Tá? Por isso eu falo umbilical. Tá? Que está ligado ao baço pâncreas. Tá? É isso aí. Mais alguma dúvida? Muito excelente pergunta. Tá ok. Então vamos todos nos preparando, ficando numa posição confortável. Com o tempo, vão treinando sentar na posição de lótus. Treinem assistindo televisão, lendo livro, estudando,
com as pernas cruzadas, até que fique natural. Porque se vocês forem fazer isso, treinar isso na meditação, fica mais difícil, tá? Porque aí vocês começam a sentir dor na perna e não dá para meditar com dor, é difícil. Tá bom? Então, vamos na posição confortável, dentro da atmosfera fluídica que nos envolve neste momento, com toda a cobertura da equipe espiritual que nos assiste. Vamos começar pelo frontal. Hum. Laríngeo. Hum. Hum. Cardíaco. Hum.
Hum, 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 hum. Hum. Gástrico. Hum, 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 hum. 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 Umbilical. Hum, 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 hum. 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 Hum.
básico e coronário. Hum. Relaxem os braços, sintam a vibração no corpo inteiro. Em silêncio.
Tudo bem, vamos voltando devagarzinho. E aí, gostaram dessa meditação? Vocês podem reparar que quando era para colocar a mão no básico e coronário, eu fiquei menos tempo, porque a maioria das pessoas não aguenta ficar muito tempo nesta posição, né? E eu esqueci que poderia trocar, e falar para vocês que poderia trocar, tá? E aí daria para ficar um pouco mais de tempo, mas o fato de trocar quebra a concentração, tá? Então é melhor fazer menos tempo mesmo. E com isso, vocês viram que eu sempre falo para vocês que soltar o ar. Ah, fala, Luiz, o que você quer falar? E aqui com uma dúvida, é mais ou menos quanto tempo em cada posição? Eu não sei se eu estou prestando atenção. Olha, para dizer a verdade, eu não sei. Teria que contar quanto tempo deu, porque o total, que nós ficamos 5 minutos em silêncio e 15 minutos fazendo essa harmonização, tá? Então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 minutos. Olha, deu cerca de 3 minutos para cada um. Tá bom, vou tentar dividir mais ou menos 3 a 4 minutos cada posição, Faz o depois... que você está sentindo, Tá? sabe? Por exemplo, você pode sentir que, de repente, aqui que você tem que ficar mais tempo, ou é aqui que você tem que ficar mais tempo, sabe? Tá. Não é, Eu, não eu é, só não, perguntei, eu só perguntei porque eu lembro que uma das aulas, né, foi colocado que o ideal seria no mínimo 20 minutos de meditação, sei lá, 5 dias na semana, né? Mais ou menos, né? Seria o mais adequado. Por isso que eu perguntei mais em termos de tempo. nós fizemos em 20 minutos, né? Agora. Mas foi assim, mas deixando levar, tá? Bom, tranquilo. Tá Mas ok. aproveitando aí a deixa do Luiz, aí a minha dúvida é o seguinte, quer dizer, a gente não vai botar despertador ou alarme para ficar trocando a posição, então, Não. né, é o tempo Então, sem é, ser guiado, né? Aquela do chakra, que aliás eu adorei, aquela foi a que eu mais gostei por acaso, que tem 40 minutos, apesar de ser a mais longa, foi a que eu me senti foi a melhor. mais longa. Mas é guiado, né? Porque a gente está lá contigo com a música, a gente vai acompanhando. Então, sem a música, ou o caso agora que o Luiz questionou, quer dizer, pô, eu não consigo ter a mínima noção se eu vou ficar 3 minutos ou 5 numa mesma posição. Vai cansar o braço. Tranquilo, sabe? Faz o que você está sentindo, tá? Eu dou essa meditação das aulas de yoga, praticamente todas as aulas. E eu dou um total de 5 minutos, tá? Que dá mais ou menos umas 4 respirações, 4, 5 respirações para cada centro de força, tá? E ajuda muito a equilibrar. Por falar em equilíbrio, eu vou dar mais uma respiração para vocês, que isso não tem a ver com meditação, tá? Mas é para acalmar o sistema nervoso. Alguém quer? Então, acalmar o sistema nervoso. É muito boa essa respiração. E Aqui também, todo mundo é calmo, mas é bom ter. então, a respiração é o seguinte, é bastante conhecida, em que a gente vai tapar a narina direita, tapar a direita, inspirar pela esquerda, segurar, trocar, expirar pela direita.
Inspirar pela esquerda, segurar, trocar, expirar pela esquerda. Então, atenção, só vamos trocar de narina quando a gente estiver com o pulmão cheio, né? Então, inspirou, segurou, aí troca, esvazia pela oposta. Agora, enche por essa mesma, segura, troca. Só que aí vai ter um ritmo. Três tempos para encher, 3 para segurar, 3 para soltar. Aí, inspira de novo 3, segura 3, solta em 6, que é o número que vocês estão fazendo. Inspira em 3, solta em 6, né? Só que aí vai acrescentar reter. O que tem que ficar muito claro, troca sempre com o pulmão cheio. Esvazia sempre pela narina oposta que vocês encheram. Tá? Essa é a regra. Então, vamos fazer. Tapa direita, inspira. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enche. 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, enchendo, troca. Melhor, segura. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esvaziando. E para terminar, tem que terminar esvaziando pela narina esquerda. A gente começou pela esquerda e termina pela esquerda. Outra coisa, às vezes a pessoa está com uma das narinas não está entrando ar. Aí você faz o quê? Você abre com a outra, com o dedo, sabe? Segura a narina, abre, que você vai conseguir depois fazer isso, tá? Que aí, fazendo essa abertura com o dedo, você com a ponta do dedo, né? Abriu, respira, deu para pegar, enche em 3, segura 3, esvazia em 6. Com o pulmão cheio, troca e esvazia. Essa respiração é calmante, ela equilibra o sistema nervoso. Esvazia em 6, né? Esvazia em 6. Ah, tá. Tinha 3, 3, entendido 6. 3, aí quando você começou a contar 6, eu falei, acho que eu entendi errado. Tá É certo. 3, 3, 3, 6. 3, 3, 6. 3, 3, 6. Tá. Enche em 3, segura 3, solta Esvazia em 6. 6. Tá, obrigada. Tá? Então, é parecido com o que a gente faz na meditação. Inspira em 3, solta em 6. E quando a gente faz esse de ou emitindo som, fazendo mantra, sempre a gente solta o ar longamente. É que às vezes a pessoa não tem consciência de que falar, você solta o ar. Ou seja, você só fala porque as suas cordas vocais estão sendo vibrando com o ar que está saindo. Sem ar também não tem som. Então, quando você está falando, está cantando, você está soltando o ar longamente, né? E isso faz o quê? Relaxa. Soltar o ar longamente, relaxa, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Se foi bom para vocês, eu gostaria de saber como é que vocês se sentiram. Ah, gostou, Luiz? Ótimo. Pelo sorriso, tá bom. Sei lá. Eu acho que eu só vou descobrir se eu lembrar de fazer isso quando estiver agitado, né? Porque agora eu tô tranquilo. É? Você está se sentindo bem? Sim. Não, é que depois a gente fez a meditação para depois fazer esse exercício de respiração. Eu acho que a gente fica, para mim, pelo menos, ficou sem referencial agora. Que legal. Tá bom.
Rita? Eu tive sensações em cada chakra. Ah, tá. Eu tive sensações diferentes. No frontal e no laríngeo começou, eu sentia tremer a minha parte, uma parte ou outra, como se fosse assim, vibrando. Não tremia, era vibrando, mas uma vibração Certo, certo. no sentido, não na parte física, era como se eu tivesse vibrações. Aí no cardíaco, uma paz, uma coisa assim, uma alegria que eu não sabia explicar. Foi como se eu tivesse me enchido de alegria. Já no gástrico, foram outras sensações. Eu fui sentindo em cada chakra uma sensação diferente, até que eu consegui me equilibrar e ir acalmando e não sentir nada. É como se elas estivessem chegando, colocado alguma coisa no lugar, né? Pode ser, né? Que é o equilíbrio. Depois eu não É senti por mais isso que nada. esse é um exercício de harmonização de todos os chakras. Eu não senti mais nada. Como É, eu sou reikiana, então eu fui certo. sentindo. É como se eu tivesse realmente equilibrado todos até o não sentir nada, até eu chegar ao total equilíbrio. Foi isso. Eu gostei. Uma coisa também que a gente pode fazer é o seguinte: eu não faço sempre, mas de vez em quando eu faço isso. Conforme eu estou aqui, a, a, a mentalização estou consagrando os meus pensamentos a Cristo. Então, fazer uma consagração dos pensamentos, consagração das minhas palavras, consagração dos meus sentimentos, né? E é da minha saúde, né? Então, consagrando tudo a Jesus. E dá uma sensação incrível, tá? A gente pode ir criando um pouco, né? Desde que seja benéfico, desde que traga coisas boas, podemos ir fazendo, viu? E aí, mais alguém? Então, Sheila, Fala, Henrique. esse dos chakras que eu até comentei, né? Para mim foi o mais gostoso, não esse de hoje, aquele de 40 minutos, que eu esperava, achava que eu nem conseguiria repetir aquele, e por acaso é o que eu mais. Assiste de novo a aula. Não, Pega lá eu já no fiz duas YouTube. vezes, eu adoro. Ah, tá, tá. Mas então, mas a pergunta é exatamente essa. É uma harmonização de chakras, mas será a melhor meditação? Entendeu? Quer dizer assim, como meditação mesmo, não é melhor fazer um outro exercício, né? E esse Olha, é uma harmonização de chakra, me faz muito bem, porque talvez eu precise harmonizar sempre, né? Mas como meditação, talvez não exatamente. olha, sabe o que acontece? Por isso mesmo que eu dei tantas coisas diferentes, sabe? Porque aí o Henrique viu que o melhor era aquele. O Luiz viu que o melhor era o outro, né? E o melhor de hoje não significa que vai ser o melhor de amanhã. E outra coisa, nós fizemos a harmonização aprendendo a fazer. Aí, conforme você vai adquirindo a prática, ela se torna uma meditação, sabe? Porque você tem que ficar prestando muita atenção, uma série de coisas, né? Então, é uma prática. Essa prática, quando você aprende, quando você repete, se torna uma meditação, tá? Gente, eu estou sempre disponível, tá? O que vocês precisarem, eu estou aqui. Vamos ter, então, o presencial à tarde no semestre que vem, e no segundo semestre a gente volta com a aula noturna, né? Que aí também pode ir para o YouTube, né? Que é a grande vantagem do virtual, né? Poder gravar e ir para o YouTube. Tá ok? Que bom.
Bom, gente, não há como descrever como é bom estar com vocês aqui. É maravilhoso, é uma expansão, né, em muitos níveis. Então, estar com vocês é uma grande bênção para mim. E por isso eu quero agradecer do fundo do coração de vocês terem participado desse curso com tanto empenho e passar para a gente como é que tem sido para vocês, tá? Porque isso tudo nos ensina também que estamos no caminho certo, né? A gente precisa aprender isso, se a gente está realmente no caminho certo. Tá ok? Muita paz para você, Obrigada. gente. E não se esqueçam, transforme os seus momentos em meditação, estejam presentes na sua vida. Para onde vai o seu pensamento, vai sua energia. Então, às vezes você pode não ter feito quase nada o dia inteiro e ficou morrendo de cansaço. Por quê? A cabeça funcionou demais, a sua energia foi sendo jogada fora. Fiquem presentes, tá? Um beijo em todos vocês, um grande abraço